Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais o Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. A gente vai falar hoje do episódio 87, A Cachoeira e o Bosque, parte 2. Se você não viu já sabe, o link está aqui no card, na descrição. Confere primeiro o episódio, depois vem aqui pro vídeo para você ficar por dentro de tudo, beleza? E aí, povo, o que aconteceu com essa segunda parte? O Sassani resolveu falar de Grey, né? Pois é, então vamos abrir alguns parênteses, né? Primeiro, nós sempre recebemos informações de Grey, né? Desde o início do projeto. Mas nós não divulgamos essas informações por algumas razões. A principal delas é que primeiro nós temos que estudar a dualidade. Porque não dá pra gente enxergar o universo com óculos de grau errado para isso, né? Então, o nosso óculos ele está com um grau específico para viver uma experiência terrestre. E é por isso que está cheio de dualidade nele, cheio de bem, de mal, de bom e ruim, de belo e feio, tá? Quando a gente fala de uma experiência fora da nossa, num ambiente de matriz diferenciado da nossa, a gente precisa compreender que o nosso óculos não enxerga aquilo. Então nós temos que deixar o nosso óculos de lado, tirar ele e passar a entender de modo diferente a experiência do outro. Tá? Se nós temos dificuldade para entender a experiência daqueles carinhas que estão aqui pertinho da gente, quanto mais alguém muito diferente de nós, né? Então, primeiro nós temos que dar possibilidade de vocês estudarem dualidade. E foi por isso que a gente demorou para começar a falar de Grace. Segundo, outra coisa importante, Grace, no fim das contas, é um mega de um estereótipo. O que significa isso, Thiago? Significa que o ser humano, quando ele vê um carinha baixinho, cabeçudo, de olho sem pálpebra, vamos chamar assim, ele já vai chamar aquilo de Grey, tá? Na prática, não é assim. Existem muitas raças que têm o mesmo biotipo, mas não são Greys. Então, quando você observa por fora, eles parecem idênticos, mas quando você olha por dentro, você vê que eles têm órgãos diferentes, que é tudo diferente, né? Gisele trouxe essa informação, inclusive, em uma sessão, né? Em um episódio aí. Então, nós estereotipamos essa situação toda, tá certo? Por falta de referência, tá? É falta de referência. Pra gente, a gente coloca tudo no mesmo buraco porque é uma falta de referência. É a mesma coisa que a gente faz com o reptiliano. Existe um monte de raças reptilianas, um monte de raças de Greys que estão vivendo matrizes totalmente diferentes, então é importante que a gente perceba que nem todo Grey que a gente vai ver destruiu o seu próprio planeta, tá? Nem todo Grey que a gente vê não entende o que é a não ter sentimento, tá? Então, são aspectos diferentes, tá bom? Partindo desse princípio, vamos lá. O que o Grey ele passa pra gente? Ele se preocupa em passar umas informações a respeito da prisão encarnacional dos Greys. E aí ele explica uma condição humana que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Ele diz assim, quando a gente desencarna, acontece um negócio meio maluco com a gente, porque ao invés de a gente ter noção das nossas outras vidas, a gente não tem noção das vidas exatamente passadas. O que a gente ganha é uma ampliação do que aconteceu na vida que acabou de acontecer, ou nas vidas próximas, vamos chamar assim. Por que acontece esse fenômeno? Esse fenômeno ele foi pensado para ser assim, tá? Porque ao desencarnar, parte do nosso processo encarnacional, por conta desse negocinho chamado livre-arbítrio, ele precisa de uma espécie de depuração. É como se a gente precisasse fazer uma análise do que aconteceu aqui e entender algumas coisas que nós não entendemos. É como se tivessem contado algumas piadas pra gente ao longo da vida e a gente não tivesse achado a graça daquilo. Então, nós temos que encontrar a graça da coisa, tá? Então,
a gente tem que entender. E aí, o que acontece? Automaticamente, quando a gente desencarna lá, o que a gente lembra primeiro é a nossa vida, e vem muito forte, lembranças que a gente nem lembrava, encarnado, tá? Coisas que a gente tem ali para, vamos dizer assim, olhar primeiro, para depois começar a ver outras coisas, outras vidas, outros fractais. Isso o próprio Espiritismo fala muito, mas a questão prática não é falada, a questão teórica disso é só a prática. A teórica é assim, é como se a nossa vida, a nossa memória fosse algo mais denso. Então a gente, quando chega do lado de lá, precisa tratar disso primeiro, para depois passar a ver outras coisas. É como se fosse uma tarefa que tivesse, é como se fosse um monte é um arquivo. Só que você tem que, para enxergar o arquivo de trás, você tem que tirar a pasta que está na frente, olhar, entendeu? Aí você começa a ver a outra. E como é que funciona isso? Nós somos uma linha, nossa existência é uma linha, tá? Cada encarnação é um ponto dessa linha. Então, uma encarnação com mais consciência vai enxergar todas as encarnações atrás dela em nível de consciência. Então, todo mundo que tiver menos consciência, ela entende todo o processo daquelas consciências, tá? Mas ela não consegue entender as consciências que são mais conscientes que ela, tá? Dentro dessa linha. Então, o processo é similar. A gente, quando desencarna, por mais que tenhamos uma certa consciência, não conseguiríamos entender as consciências anteriores, porque nós estamos precisando fazer esse processo de analisar aquilo que nós fizemos em vida. É mais urgente, vamos chamar assim. A mônada precisa dessa resolução, porque muito do processo do planejamento encarnatório ainda acontece nesse período de depuração. Então, é desejado que seja assim, porque aqui em vida a gente não consegue observar tudo muitas vezes. E quando eu falo tudo, é que nós vemos com alguns óculos que quando chega do lado de lá a gente quer tirar algumas lentes ou mudar o grau. Então precisa ser revisto. E é nesse processo que às vezes a gente gera culpa, né? É muito louco. Então é importante, são processos que a mônada deseja viver, vamos chamar assim, tá bom? E aí o Sassani explica que não é diferente com os Greys, só que tem uma particularidade. Como eles não enxergam aquilo como uma possibilidade, aquilo seria tipo uma encarnação em outro lugar e tal, e eles não entendem isso, não acontece. Olha que interessante. E aí nós vamos lembrar o que a Xalis disse, vou deixar aqui no card. Ela falou que no fim das contas a reencarnação é um processo mental, lembram? E sim, é um processo mental. E aí, se vocês forem ouvir de novo o episódio, vocês vão entender esse trecho que eu vou falar aqui. As nossas escolhas geram fractais, geram outras vidas nossas. É como se a mônada pegasse aquela informação que a gente criou e falasse, não, mas vamos recortar isso aqui, ampliar e fazer um negócio da hora aqui. Então, como se fosse um diretor de cinema, ele pega e fala assim, não, olha, mas isso aqui daria um filme, hein? Vamos lá? E aí ele pega e faz, entendeu? Ele gera um outro fractal a partir da sua experiência. Então nós estamos co-criando. É por isso que o Alexandre ficou com aquela percepção de dizer assim, mas nós criamos a mônada junto, nós estamos criando junto com a mônada, né? É nesse sentido de que muitas coisas que a gente vive precisam ser expandidas, porque tem algo a ser aprendido, assimilado, sabe? Enfim. Que mais? Aí o Gray não consegue ver. Então, o processo do Gray é meio diferente do nosso, porque ele não reproduz, né? Então, o que acontece com o Gray? Ele meio que precisa, desesperadamente, achar um jeito de voltar a se reproduzir. Esse é o caso clássico do Gray que destruiu o planeta, etc. Uma realidade paralela, né? Gray seriam humanos de uma realidade paralela que foram suprimindo seus aspectos emocionais, sentimentais, né? Até chegar ao ponto onde não se reproduziam mais, né? Esse é o caso clássico mais falado por aí. E nessas situações, os Greys eles procuram então formas de hibridização, porque na verdade o que eles estão fazendo é tentando uma reprodução, mas o resultado é uma hibridização, porque você precisa fazer uma mistura para conseguir uma reprodução. E ao fazer esse processo, você reencarna em um corpo novo, híbrido, e aí você ganha a possibilidade
de ter mais consciência vinda da mônada. Então você começa a quebrar alguns desses processos que eram, vamos chamar de prisões, né? Prisão é o seguinte, a fonte ela tem 5 aspectos, eu já expliquei esses aspectos para vocês. 2 desses aspectos são o ilusor, né, e o libertador. Então a fonte ela traz essa ilusão, ela traz mesmo essa questão de aprisionamento muitas vezes para se cumprir este ciclo para depois você entendê-lo e assimilá-lo de uma maneira mais consciente, tá? Então esse processo é um processo monádico, tá bom? Entretanto, os Greys eles têm essa situação específica, tá? E eles não enxergam como uma possibilidade, então eles não geram fractais diferentes daqueles que eles podem enxergar as probabilidades, tá bom? Isso é uma particularidade Grey, vamos dizer assim. Que mais? Aí foi tratado da linearidade do destino, né? Vejam bem. Tem a ver com o que eu acabei de dizer sobre nós gerarmos outros fractais, tá? Então, como nós vivemos algo e geramos outros fractais, esses fractais que são gerados, eles não são mais lineares, porque se a gente está gerando uma experiência através do que nós vivemos, aquela experiência pode acabar parando num espaço-tempo que seria passado. Estão compreendendo? Então é tudo emaranhado, né? E essa experiência, nós vamos falar disso porque temos sessões com o próprio Alexandre que expandem tudo isso que a gente está falando aqui. Isso é como se fosse uma introdução. Cada aspecto falado aqui vai ser ampliado em sessões futuras, beleza? Então, destino, a gente não pode chamar também de tudo programado, porque acontece essa questão da mônada observar e falar, não, mas vamos aumentar, ampliar essa situação e vamos gerar um outro fractal. Então, isso gera processos encarnatórios. As nossas experiências e as nossas escolhas geram processos encarnatórios, tá certo? Principalmente aqui, estou falando no caso específico da Terra, de locais onde existem livre-arbítrio. Não são todos os locais onde existem essa possibilidade de escolha, tá? Depois, para se explicar essa questão da fractalização, vamos entender o seguinte. Nós não podemos entendê-la como linear mais, certo? Nós estudamos isso no ano passado. Ela é múltipla, mas então como funciona isso? Temos que entendê-la com a seguinte palavra. A encarnação, a fractalidade, ela tem um negócio chamado progressão da experiência. E isso é muito legal, porque a mônada ela pode utilizar da mesma base de um ser para gerar uma nova experiência que faça uma progressão daquela base, tá? Wagner Borges e Vivekananda, tá? Vivekananda, Wagner continua o legado do Vivekananda, vamos dizer assim, tá? É um bom exemplo. E então a matriz é meio que copiada, entendeu? E os processos são continuados, vamos dizer assim. Então, é o que as pessoas, a Masofia chama isso de meio que de alma gêmea, vamos dizer assim. Existe esse conceito da alma gêmea como alma que é copiada e não aquela coisa de amor e tal, mas aquela ideia de que uma das duas ideias sobre a alma gêmea é que você está copiando o seu próprio processo e gerando uma outra contraparte sua que continue aquela experiência, tá? Então é importante a gente entender a progressão de experiência, porque a progressão de experiência ela também não é linear. Isso é muito confuso, ela pode acontecer em outro espaço-tempo que é passado, certo? Então é confuso demais para a gente entender, mas nós vamos chegar lá. E aí tem uma outra coisa muito interessante que é falada, e eu vou fechar estudando nela, que é o seguinte, se assimila às experiências que também não foram vividas. Quem que falou isso que eu ouvi pela primeira vez foi Adhemar Ramos. O professor Adhemar Ramos disse que nós absorvemos aquilo que foi vivido e também não vivido. Que isso também é assimilado por nós após o desencarne. Então, vejam bem, isso é muito, assim, o Espiritismo já trata diferente. Então, o processo do tucuísmo, da assimilação do Adhemar Ramos, ele fala muito disso, de que a assimilação
no pós-morte daquilo que também não foi vivenciado. E das experiências, então, programadas e não vividas, daquilo que não aconteceu, também pode ser, né, assimilado. Essa é algo que foi trazido para que seja expandido, tá certo? Então, quando a gente analisa tudo isso, a gente vê que o Sassani ele trouxe várias, vamos dizer assim, novos índices para serem ampliados e dissecados, né? E muitos foram dissecados ao longo do ano passado inteiro, tá? Então, essa sessão ela abre um leque de coisas que nós vamos ficar vendo no projeto por algum tempo, tá? Então, nós vamos começar a entender mais a fundo toda essa questão da fractalização, essa questão da assimilação, a questão de geração de fractais a partir de uma experiência sua. Por exemplo, eu tinha uma experiência e uma dificuldade muito grande de comunicar. Nossa, aqui é o exemplo que vai rolar, né? Uma dificuldade muito grande de falar, de verbalizar, de impor, e tudo, né? E aí nasce então a necessidade de expandir esta questão. E aí veio um fractal surdo, um fractal que não tem condições, muitas vezes, de fala, ou uma dificuldade muito grande, né? Às vezes é um deficiente assim, mudo, total, e não consegue. E aí vem essa questão toda da surdez porque você acaba vivendo no seu próprio mundo. Então há necessidade de você experienciar o que é isso, mas quebrando isso, né? Então você experiencia a vontade de estar dessa forma para entender que isso também é complexo e difícil, né? Que se comunicar é muito importante. Então, é um exemplo que eu estou dando aqui de casos onde nós geramos coisas para serem experienciadas. E aí vem um outro fractal. É você? É você. Mas não é o seu próprio corpo que está indo de um para o outro. São ramificações de si mesmos. Tá certo? Essas fractalizações. Então, esses são os processos que nós vamos estar estudando daqui para frente. E os Greys, né? Os Greys também serão falados e abordados, mas de um jeito diferente. A gente vai tratar isso de um jeito diferente. A gente vai falando, vão dando umas pinceladas, mas provavelmente isso vai virar um documentário, tá bom? Então, é isso aí, povo. Se vocês tiverem alguma dúvida, porque foi falado bastante coisa, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentando, na medida do possível, elucidar aí ou colaborar com as pesquisas de vocês, tá bom? Então, fiquem bem, até semana que vem. Povo, fui. Tchau, tchau.